Olá, seja bem-vindo ao podcast na FENS. Eu sou Rodrigo Malagoli, diretor executivo do Grupo Novo Dia, e ao meu lado estão a Priscila Rodrigues Zanfra, que ela é coordenadora do ensino médio técnico do SENAC, e a Thaís Sala, que é coordenadora educacional do ensino médio técnico. Sejam bem-vindas. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Prazer estar aqui. A gente vai falar um pouquinho, principalmente sobre essas, não é tão novidade, mas é recente, que é o ensino médio técnico que tem no SENAC. E aí eu queria entender um pouquinho quanto tempo faz que esse ensino médio ele já está inserido aqui na unidade de Jundiaí. Legal. O ensino médio técnico aqui no SENAC Jundiaí, ele está acontecendo desde 2021, né? É uma novidade no SENAC como um todo, né? Porque a gente inicia as primeiras turmas em 2019, em outras unidades, outras escolas do SENAC. E aí, em 2021, a gente entendeu que tinha um espaço aí para a gente atuar e proporcionar para os jovens de Jundiaí e região uma formação de ensino médio integrado a um curso técnico, que aí a gente está falando do técnico de multimídia. E vocês iniciaram bem na pandemia, né? Foi. Foi um desafio também, não? O pessoal que está com a gente cursando o terceiro ano, eles foram vitoriosos aí junto com a gente, porque nós começamos as aulas totalmente no remoto, buscando aprender junto com eles como que lidava com tudo isso, com esse cenário de pandemia, de fazer atividade remotamente, né? Foi bem desafiador, apesar de em 2021 já ser o segundo ano da pandemia, né? Mas com esses alunos, assim, foi o primeiro contato e remotamente. Foi um desafio, sim. Legal. E Thaís, hoje vocês estão com quantas turmas? Hoje são 6 turmas, né? Então a gente tem 2 turmas por ano, né? Primeiro, segundo e terceiro. E, por consequência, é a primeira vez que nós temos ali a turma de terceiro ano que encerrará o nosso primeiro ciclo agora em 2023. E ele é um curso presencial, né? É um curso totalmente presencial. Só foi na pandemia que teve essa iniciativa, mas hoje... específicas para o período de pandemia. Entendi. E essa questão do curso, o técnico multimídia, o que se aprende nessa... além do ensino médio, tem essa parte do técnico, né? O que o SENAC prepara esse aluno? Vamos lá. A expertise do SENAC é uma formação técnica e profissional, né, Rodrigo? Então, a gente tem ali uma concepção de proposta pedagógica que privilegia o mundo e o mundo do trabalho. Né? Então, toda vez que a gente fala de SENAC, a gente faz esse vínculo a uma formação técnica exatamente por essa concepção. Por isso que o ensino médio, né, dentro do SENAC, ele está sempre vinculado a um curso técnico. Aqui em Jundiaí, especificamente, o técnico em multimídia. E em cada ano de formação, esses alunos vão ter contato com uma qualificação profissional dentro da formação de um técnico em multimídia. Então, no primeiro ano, eles desenvolvem habilidades ali para produtos de web, então vídeos, fotos, manipulação de imagens, tudo aquilo que pode ser insumo para venda, comercialização e comunicação em geral dentro de um site ou de qualquer outra plataforma, né? Redes sociais, enfim. No segundo ano, e alguns pontos de vídeo, né? No segundo ano eles trabalham com animação e no terceiro ano eles vão trabalhar o desenvolvimento de games. Então, para cada ano a gente vai ter um foco diferenciado, com uma qualificação intermediária e, ao final, eles têm uma formação técnica que acontece de forma integrada ao médio, que é o técnico em multimídia, no nosso caso. Legal. E em relação ainda ao ensino médio, né? Existe alguma diferenciação dos outros cursos hoje que tem no mercado? No sentido de formação técnica, não, você diz? O ensino médio em si, ele é um ensino médio padrão, né? Sim, ele está dentro de todas as referências que a gente tem hoje dentro da BNCC. Então, todas as competências que a gente desenvolve no SENAC, eles têm a referência dentro da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, da mesma forma que eles vão ter a formação técnica, eles também têm a formação por áreas de conhecimento. Linguagens, humanas, toda a parte que tem a ver com ciências da natureza e estão sendo desenvolvidas também ao longo da formação deles. Entendi. Agora, não sei para quem eu pergunto, eu tenho algumas curiosidades em relação a isso daí, né? O sistema de avaliação do SENAC, ontem eu conversei com o Mauro, né? Ele falou que é um pouco diferenciado, né?
Como que funciona? Para quem que eu pergunto agora? Quem pode me ajudar com isso? Acho que pode ser as duas, né? Vamos lá, a gente faz uma dobradinha. Eu puxo, a Thaís complementa. O dia a dia da sala de aula do Senac, ele vai ser diferenciado e isso vai acabar culminando ali numa avaliação diferenciada também. Diferente no sentido de que em algumas escolas, os alunos que vêm para estudar no Senac, eles finalizam o ensino fundamental, muitas vezes em escolas mais tradicionais, em que a gente tem aquela rotina de conteúdos e semana de prova, né? Então, no Senac não vai ser dessa forma. Ele tem uma rotina em que as atividades já são pensadas para trabalhar o conteúdo e também já vai avaliar a participação daquele aluno, o quanto ele compreende daquele conteúdo, né? Então, essa é a diferença. Mas ainda assim, a gente fecha os momentos do ano em bimestre, com boletins, como acontece nas demais escolas, né? Entendi. Bom, eu acho que, puxando um pouco para o que a gente fala de teoria pedagógica, né, Rodrigo? Mas eu acho que eu gosto de explicar a rotina do aluno com base na nossa forma de avaliação, como você trouxe, né? Qual que é a grande diferença do Senac? Ele não tem uma formação que é meramente diagnóstica. Então, a gente tem formação diagnóstica, mas a gente tem uma formação que também é somativa e formativa. Isso quer dizer o quê? Que eu posso lançar mão de testes, eu posso lançar mão de avaliações pontuais para entender em que momento de aprendizagem esses alunos estão. Mas o foco do Senac está na aprendizagem, né? E não simplesmente no ponto do ensino, talvez, né? Mas muito mais na aprendizagem. Então, a gente vai olhar de uma forma estruturada e planejada, como que essas atividades do dia a dia se somam a um grande objetivo de formação. Então, eu disse que a formação do Senac, né, a avaliação do Senac, ela é diagnóstica, é formativa, mas ela é sobretudo formativa. Então, quando a Priscila traz, né, os nossos alunos vêm de uma formação mais tradicional, muito vinculada ao diagnóstico. Então, eu estava lá, fiz minhas atividades, assisti às aulas ao longo da semana. No final de semana ou no final do bimestre, eu tenho um diagnóstico do meu período de estudos. É diferente, porque partindo do princípio da avaliação formativa, nós temos essa avaliação o tempo todo. Então, estar em processo de aprendizado já é um momento de avaliação para os nossos docentes e os nossos alunos vão internalizando isso e entendendo o quanto isso é importante. Então, não é a entrega da apresentação por si só, mas toda a elaboração da apresentação ao final dessa etapa ou ao final dessa proposta de atividades. A gente privilegia muito atividades que são coletivas, atividades que eles possam desenvolver em grupos. E por que isso? Porque a gente tem esse foco no mundo do trabalho. No mundo que está em transformação o tempo todo, que tem aí essa área de informação e conhecimento, em que as mudanças são muito lábeis, mas a gente tem uma proposta pedagógica que nos permite fazer isso, de forma muito instantânea, acompanhando essas mudanças. Então, a gente enxerga, se no mundo do trabalho a gente vai viver numa avaliação processual, a gente vai sempre olhar e reavaliar o nosso trabalho, as nossas perspectivas de trabalho, não dá para eu categorizar esses alunos de 0 a 10. Eu tenho que garantir essa formação mais contínua e essa avaliação formativa. Então, muitas vezes a gente tem situações em que a gente fala para o aluno, você precisa se aproximar do professor e conversar com ele. Não quero conversar com o professor. Porque ele traz da formação mais tradicional que a conversa com o professor era num momento muito extremo ou quando algo não tinha dado certo. E a gente luta e trabalha para desmistificar isso. Não. Na formação do Senac, a sua avaliação é contínua e formativa. Então, essa proximidade com o professor, ela é intensa e diária. E aí eles começam a entender, que essa aproximação, esse feedback, essa troca com o professor, ela não é diagnóstica, ela é formativa. Ela faz parte desse acompanhamento que é contínuo, diário e formativo.
Se você for analisar a questão do mercado de trabalho, é isso mesmo, né? Você não vai ter provas do mercado, né, quando você está Às trabalhando, né? vezes temos errado, né, Entendeu? Então, Rodrigo? realmente acho que essa avaliação é interessante. E como que é a recepção desses alunos? Você falou, por exemplo, que às vezes ele fica... Porque é um costume, né? Você vai ter que mudar um pouco a mentalidade das pessoas, o mindset, né? Como que é isso para eles? Quer contar um pouquinho da recepção, Pri? Eles gostam bastante. Normalmente o aluno que procura o Senac, ele já tem um perfil diferenciado, né? Justamente porque o curso é um curso da área de design. Então costuma ser um aluno mais descolado, que está mais aberto a vivências diferentes. Então eles gostam bastante. E exemplos de atividades que eles têm que vivenciar, então vamos pensar na área de linguagens, né? Que é uma área que tem os componentes curriculares de língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física. Então, numa proposta de atividade, eles podem, por exemplo, ter que criar uma revista, né? Então, ele vai ser avaliado desde o momento de criação ali da arte, da capa daquela revista, até o momento de apresentar uma matéria dessa revista, né? Então, eles são muito engajados, eles se envolvem, eles curtem bastante. Mas tem alguns momentos ali, alguns pontos em que eles ficam um pouco receosos, como esse exemplo que a Thaís trouxe. Olha, é o momento de você ir lá e tirar dúvida com o seu professor, ter essa proximidade, porque no mundo do trabalho você vai ter que ir lá e falar com o seu gestor, com o seu gerente, falar, olha, não entendi o que eu preciso fazer aqui nessa revista, não entendi o que eu preciso colocar aqui nesse relatório. Então, eles ainda têm alguns receios, uma certa timidez também, que é muito comum dessa idade, né? O adolescente, com os seus grupos, ele está ali se conhecendo e se percebendo, mas em alguns ambientes como a escola, ele está muito receoso, muito tímido, né? Mas, no geral, eles gostam bastante, se envolvem, e a gente vê uma evolução deles, assim, ao longo do ano letivo, que é muito gostosa de se ver. Então, eles chegam, às vezes, mais receosos, com essa preocupação, esse receio, se vai dar certo, como que eu faço esse trabalho, como que eu apresento, né? E no final do ano já muito empoderados, muito descolados, né? E eles sabem o que fazer, fazendo solicitações para a gente, né? Então, olha, eu tenho esse trabalho que o professor pediu e a gente quer fazer de tal jeito, sei lá, a gente quer usar o laboratório, a gente quer usar o auditório para apresentar. Então, é muito bacana. Vocês falaram que agora vai ter a primeira formatura, né? Que seria, né? Como que foi essa experiência para vocês, né? Porque é a primeira turma, né? Tá sendo, né? Tá sendo. A gente tá no gerúndio, né? É uma experiência muito bacana. As famílias e os alunos muito empolgados, preocupados, como que vai ser o cerimonial, como que não vai ser. E principalmente aquela preocupação e ansiedade dos alunos e depois. Sim. Né? O que a gente vai fazer? Não vai ter mais essa rotina de vir para o Senac. E para a gente também aquela sensação de, poxa, a gente tem um vínculo, nossos primeiros alunos vão para o mundo do trabalho, vão para a vida depois do Senac aí, né? A gente está super animado e organizando tudo também. Sim. E o legal é que a gente percebe que realmente, assim, o ensino médio técnico, ele é preparado mesmo para o mercado de trabalho, né? Então, esse aluno ele vai sair preparado realmente para entrar para o mercado, né? Eu acho que esse é um diferencial e é como eu disse, né, Rodrigo, é a expertise do Senac. E eu acho que, independente de que carreira eles tracem, sabe, é uma formação que permite ampliar a visão deles. Então, não é porque eu fiz o técnico em multimídia que eu vou obrigatoriamente trabalhar com isso ou que eu vou obrigatoriamente entrar no mundo do trabalho. Mas é uma proposta de formação que traga possibilidades, que traga para eles o ensino da autonomia, do ensino do entender o quanto que eles conseguem aprender com o laboral, com o ofício, né? E a gente trabalha, assim, com um foco para o mundo do trabalho, mas para o mundo também, né, Rodrigo? Então, eles têm oportunidades. Então, não é uma formação fechada em que a gente vai falar, olha, vocês vão obrigatoriamente para o mercado. Muito pelo contrário, né?
vocês podem ir para o mercado, mas vocês também têm outras opções. Vocês têm o conhecimento, e acho que o importante é isso, né? Você, não sei se eu vou seguir essa área ou não, mas pelo menos eu tenho o conhecimento daquela área, né? Sim, e se seguir, já tem um know-how aí muito diferente de muitas pessoas que estão começando a pensar na carreira, Aham. né? Ainda falando em carreira, o Senac auxilia ou ajuda esses alunos em possíveis estágios, assim? Como que funciona isso? O Senac ele tem uma plataforma que a gente chama de Senac Carreiras, né? Empresas parceiras e os alunos, eles fazem os cadastros ali de oportunidades, né? As empresas das oportunidades e os alunos dos seus currículos, seus perfis. E ali surgem muitas possibilidades, desde estágios, vagas efetivas, e a gente vê um movimento muito grande dos alunos utilizando, não só alunos do ensino médio, né? Os alunos como um todo. E no caso do ensino médio, é um facilitador porque eles desconhecem muito da legislação, então é um sistema, uma plataforma que gera um contrato, dá esse suporte para a parte burocrática aí para os alunos, né? E é importante dizer que durante o curso, está previsto no currículo do curso do ensino médio, um projeto de vida. Então, nesse componente curricular, o aluno vai pensar possibilidades para ele, desde a continuidade nessa área, que é a área do design, pensando no vestibular, o ensino superior, ou até mesmo por onde começar. Quero fazer um estágio, onde eu começo? Então, ali com o suporte dos professores, ele vai começar a estruturar os primeiros passos, né? Então, além dessa plataforma, o próprio projeto de vida vai dar esse suporte, esse auxílio para os alunos. Entendi. Que legal, né? Isso é bom porque você já ajuda mesmo. Mas o que você falou? Eu tô comentando, né? Que o aluno tem que ir para o estágio, Vou entendeu? te dar... Mas eu estou falando que existe essa possibilidade também dentro do Senac, né? Sim, vou te dar um exemplo. Assim, hoje é um dia letivo pra gente, né, Pri? E a gente tem, por exemplo, os terceiros anos que estão em atividade externa em visita à Unicamp. Que legal. Então, Aqui hoje é portas abertas. hoje é né? portas abertas, eles estão lá. E acho que esse é o bacana, né? Poxa, olha só, vocês também têm essa opção, né? Vamos usar essa oportunidade para que ela também seja pedagógica e ela também ajude vocês nessa construção e nessa formação, né? Nesse plano de carreira que está muito vinculado ao que a Pri trouxe no projeto de vida. Né? O que eles vão fazer, como que eles vão se desenvolver, como que eles vão se organizar e como vai ser a rotina desse aluno quando ele não estiver mais aqui com a gente. Né? Então, eu acho que essa missão, que é a formação para além do momento senaquiano, é muito importante para a gente também. Entendi. E assim, a gente entende que é a primeira turma que vocês estão formando, né? Existe um trabalho, por exemplo, até de você direcionar para a faculdade depois? Como que funciona isso? Vocês têm esse auxílio também para eles poderem se encontrar em qual faculdade que eles vão fazer? Existe um programa de profissões, alguma coisa do tipo? O projeto de vida ele tem esse propósito, né? Então, de apresentar para os alunos diferentes carreiras, apresentar diferentes instituições, como a Thaís comentou, das atividades que estão acontecendo hoje. E durante toda a estada dele no ensino médio, ele vai ter a cada semestre simulados do Enem, por exemplo. Então, ele tem essa vivência e esse preparo para um momento de prova, né? Porque mais do que o conhecimento ali, é aquele treino de ficar muitas horas sentado, conseguir se acalmar, fazer uma prova direitinho, porque às vezes os alunos saem das atividades e falam, mas eu sabia e tudo. Então, é essa vivência também, essa preparação, né? Uma orientação específica por carreira, isso a gente não tem. Mas são muitas vivências ali dentro da escola e o aluno vai construindo. Acho que esse é o principal diferencial do ensino médio do Senac, né? Que é trabalhar a autonomia e a emancipação desse aluno, né? Então, ele precisa buscar quais são as oportunidades, identificar o que faz sentido para ele, né? Então, esse direcionamento não, mas todo um suporte, todas as ferramentas para ele se conhecer e ir traçando com a ajuda do professor esse caminho, ou para o mundo do trabalho, ou para o ensino superior.
Até porque dentro do Senac vocês têm uma gama de cursos, de ensinamentos Muitas ali, que áreas, são né? muitas áreas, né? Muitas. E até assim, o aluno ele pode até ficar dentro do Senac através da graduação e pós-graduação em EAD, então assim, Sim. tem uma série de coisas, né? Sim. E acho que mês que vem vocês vão estar participando aqui também da Feira das Profissões também, que é uma coisa que vocês já trazem também para os alunos também conhecerem outras profissões. Isso que é legal, né? O Senac está sempre participando das ações aqui da cidade, né? Sempre envolvido com essas ações e a cada evento a gente direciona para uma área diferente. Então, a Feira das Profissões, por exemplo, que vai acontecer no próximo mês, faz muito sentido para o pessoal do ensino médio, porque eles têm a possibilidade de vir aqui e apresentar projetos, já dando um spoiler aí, né? Eles querem apresentar, os próprios alunos querem apresentar projetos que eles têm feito durante o ano. Assim como eles poderão conhecer outras instituições que estarão por aqui e eles podem entender qual o portfólio também dessa outra instituição para seguir em frente. Entendi. E agora sim, acho que eu não sei para quem vou perguntar de novo. Vocês me respondem. Existe um programa de bolsas também de estudo, né? No Senac, como que ele funciona? Existe sim. O programa de bolsas do Senac, a gente chama de programa Senac de gratuidade. Né? Então, a gente destina um percentual de bolsas para a gratuidade dentro da instituição. No ensino médio, especificamente, a gente tem para o próximo ano metade das vagas destinadas a alunos bolsistas e metade das vagas para alunos pagantes. São 40 vagas para bolsas e dentro dos cursos técnicos e outras formações a gente também tem um percentual de bolsas de estudo. Para quem elas são destinadas, né? O nosso foco é um corte socioeconômico. Então, para famílias que têm uma renda per capita de até 2 salários mínimos. Tá? Então, existe uma necessidade ali de comprovação e as vagas são sempre disponibilizadas nos sites das unidades. Né? Estou falando do Senac Jundiaí, mas é um programa que está disponível aí para toda a rede. Né? Então, dentro do Diretório de São Paulo, as redes funcionam, as bolsas são divulgadas pelos nossos sites. E se você entrar no site do Senac e encontra o seu curso, vai estar lá. As bolsas abrem tal dia a partir do meio-dia. Então, acaba sendo ali uma ordem de chegada, mas o critério socioeconômico tem que ser atendido. Entendi. No caso então, do ensino médio, ele tem que comprovar que existe ali dentro da família a renda per capita, que seja abaixo dos 2 salários mínimos, né? E aí também é por ordem de chegada ou é um cálculo que é feito teoricamente, né? Para conseguir fazer essa... Sim, por ordem de chegada e inscrição no site. Entendi. E já tem uma previsão? Para o ensino médio, elas já se encerraram, Rodrigo. Já a gente se encerraram. já abriu e já encerrou. Para os demais Deve ser cursos, muito rápido, né? dia. Deve ser uma tarde, na verdade, né, Pri? Acho que foi uma tarde. Então o pessoal tem que ficar realmente esperto, né? Para saber quando vai ter e entrar no site e ficar lá, né, na espera, né? Para os demais cursos, costuma ser um mês antes da abertura da turma. E no caso do ensino médio, é um semestre antes? Semestre antes. Nós abrimos as inscrições para as bolsas no começo desse mês de agosto. Né? E aí, como a Thaís falou, foi muito rápido. Como abre ao meio-dia, foi só uma tarde e aí já estava ali tudo preenchido. Mas o processo de inscrições para matrícula de alunos pagantes está aberto e está acontecendo aí para o pessoal que estiver interessado. Qual que é o valor? Só para vocês sabem me dizer? Ou vocês podem? Não sei. Olha, eu não tô com o valor decoradinho. Não, mas foi só uma curiosidade que eu tô... Mas peço até desculpas, mas é um valor bastante competitivo se a gente for comparar aí com o investimento que as famílias fazem nas demais escolas de ensino médio aqui da região, principalmente porque não vai ter um investimento da família para material didático. Né? Então, o Senac tem tudo? Todo o valor que a família desembolsa aí ao longo do ano letivo já contempla os materiais digitais que o aluno vai receber, que a gente trabalha com livros digitais, uma plataforma que a gente utiliza para acesso aos materiais de aula. Não vai ter um investimento também para uniformes, né? Então, como é uma escola que
fala do mundo do trabalho, no mundo do trabalho são poucas as ocupações que a gente utiliza uniforme. Então, os alunos não utilizam uniforme, não tem esse investimento, mas eu vou ficar devendo o valor do próximo ano. Tranquilo, foi, assim, nem estava no projeto perguntar isso aqui, é que eu fiquei curioso mesmo, entendeu? Outra coisa que eu tenho curiosidade também, eu conversei ontem com o Mauro sobre isso, aí eu queria ouvir de vocês também, né? O Senac, ele tem uma frente de trabalho que é aquelas marcas formativas, né? Vocês podem explicar um pouquinho mais para a gente detalhado quais são e como que funciona? Podemos. Rodrigo, eu costumo contar que a marca formativa, ela é uma tatuagem do nosso aluno, sabe? Então, tem muitos momentos, assim, que a gente encontra colegas e fala, eu entrevistei um aluno do Senac, eu sabia que era senaquiano, né? Ah, mas por que você sabia? Ah, não sei, o jeito. Mas eu atribuo esse jeito do aluno do Senac muito à percepção das marcas formativas, né? Elas estão amparadas na nossa proposta pedagógica, elas vêm aí dentro de um contexto de um plano nacional, né, para o Senac. E elas trazem, são algumas diretrizes importantes e que são transversais em todos os cursos, né? Então, se eu pegar desde uma formação livre, né, um curso de formação inicial e continuada até a nossa pós-graduação, as marcas formativas elas vão existir, né? A gente tem marcas bem específicas, são 5, né, que é atitude colaborativa, atitude empreendedora e atitude sustentável, visão crítica e domínio técnico-científico. E o que cada uma dessas quer dizer? Toda a proposta pedagógica do Senac, ela está ali pautada na formação de um cidadão. Então, a gente quer formar para este mundo. E o quanto que a gente, nos dias atuais, precisa se ligar de que a gente vive numa coletividade muito importante, a gente precisa fazer vínculos, que a nossa comunicação tem que ser fluida, que a gente tem que acolher a diversidade. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de atitude colaborativa e fala ali do como a gente vai lidar com essas situações, é algo que está na fala, está pontuado ao longo do dia a dia para os nossos alunos, né? E sem deixar para trás a importância de você ter o domínio técnico-científico, né? Porque eu posso ser um cidadão muito bacana, mas eu preciso de uma formação técnica científica para fazer essa sociedade, essa comunidade avançar e progredir. Eu preciso ter ali uma visão crítica para analisar o contexto onde eu estou e progredir de forma autônoma, emancipatória, e que a gente consiga deixar a nossa marquinha ali como um legado. Então, são essas 5 marcas, as nossas marcas formativas, que eu gosto de dizer que são as tatuagens, mas que elas acompanham a formação de todos os alunos. Então, por isso que são fortes, são reconhecidas pelo mercado de trabalho e que fazem o nosso diferencial de fato acontecer. E traz a valorização também daquele aluno, daquele profissional, né, futuro, né? Vamos dizer assim. Legal. Isso mesmo. Que legal. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar, importante? Mais, Pri? Olha, eu acho que é importante a gente falar que o Senac é uma escola com vários diferenciais e que a gente está com o processo de inscrições abertos, mas principalmente que é importante para o jovem que está terminando o ensino fundamental que ele conheça a escola que ele quer estudar, né? Se for o Senac, legal, a gente está super afim de receber esse aluno no próximo ano, mas que o aluno e a família possa olhar para a escola, conhecer a escola, fazer uma visita, entender que curso é esse, como vai contribuir, para que o aluno consiga se desenvolver realmente, né? Como a Thaís trouxe as marcas formativas, que a gente pensa nesse cidadão que a gente quer colocar no mundo, né? É importante que ele pense isso quando vai fazer a escolha da escola, né? Então, conhecer o Senac, conhecer a escola é muito importante. Acho que isso que eu acrescentaria para que as famílias aí, os alunos do ensino médio possam refletir. O interessante do Senac, né, que ele acompanha realmente a evolução, né, das gerações.
Então, com certeza, o ensino de agora é diferente daquele ensino de 30 anos atrás, quando estava em Jundiaí, quando começou em Jundiaí. Sim. Então, essa evolução do aluno, que eu acho que tem um fator bastante importante para poder prestar um serviço de qualidade para ele, né? Sim, com certeza. O quanto evoluiu, né, Rodrigo? Se você pensar há 30 anos atrás, né, quando começou o Senac Jundiaí, a gente tinha uma vivência ali voltada para a prática que era diferente de hoje. Hoje, por exemplo, você precisa colocar o aluno em contato com muita tecnologia, porque ele vai vivenciar isso, né? Não adianta eu trazer um material apostilado. Eu preciso de um laboratório com notebooks, com computadores, né? Então, essa experiência o aluno consegue ter dentro do Senac. Vocês colocam, é interessante, vocês trazem outros recursos para eles se conhecerem. Por exemplo, assim, eu dei algumas palestras no Senac aqui em Jundiaí sobre metaverso há um tempo atrás, né, que minha pós-graduação é de metaverso. A gente tem os encontros mês sim, mês não, do Grape Valley, que é a comunidade de inovação. Sim. Então, vocês têm essas possibilidades também para os alunos que querem, né, conhecer mais outras possibilidades, né? Não só para os alunos, mas para nós, né, professores e funcionários do Senac. Então, a gente tem as primeiras experiências aí de formação no metaverso, algumas atividades de cursos já começam a acontecer lá dentro. No ensino médio, por exemplo, a gente tem algumas iniciativas trabalhando com jogos, né? O Minecraft, por exemplo, é uma realidade que a gente tem. Então, uma situação de aulas de ciências humanas, história. Eu posso construir dentro do Minecraft um mundo da Idade Média. Então, por que eu vou só discursar sobre isso, só pesquisar sobre isso, se eu posso montar e isso faz sentido, faz parte da minha realidade como jovem, jogar esse jogo, né? Então, essas experiências, elas acontecem, são muito bacanas. E os próprios recursos de celular, né? Então, isso faz parte do dia a dia também de sala de aula. Hoje você tem atividades acontecendo com o próprio celular do aluno, em que ele acessa um jogo, né? Um quiz, coisas que são muito mais dinâmicas e que inovam ali a sala de aula, com certeza. Que é a realidade deles, como você mesmo falou, né? Eles já nasceram com o celular, né? Já. A gente que é uma geração que nasceu sem celular e aí depois... A gente viu o celular nascer, né? Exatamente, foi ao Eles contrário. já nasceram com o celular. Legal, então. Priscila, obrigado por ter vindo aqui para conversar com a gente. Thaís também, entendeu? Prazer. A Priscila falou, se tem alguma coisa que você quer complementar também? Rodrigo, eu acho que complementar um pouco essa questão do itinerário formativo, né? O quanto que a gente está preparado para receber e para se manter na vida, né? Desse jovem, das famílias, né? Quando você fala, o Senac é muito atuante, a gente tem uma rede de inovação, a gente quer cada vez mais, né, reforçar a nossa missão ali enquanto comunidade escolar, né? Então, contribuir com essa formação de uma forma contínua ao longo da vida do aluno, das famílias e das comunidades é muito importante para a gente. Então, Eu queria ter estudado no Senac. a gente também. Eu fui aluna, posso dizer. Fui aluna de pós do Senac. Foi de pós, que legal. De pós. É porque você vê, né? Você tem um clima muito legal lá. Inclusive, assim, a própria estrutura do Senac é muito boa, né? A biblioteca agora parece que teve reforma, né? Terminando, Então, assim, estamos nos ajustes Tá finais. tá terminando. Tá lindíssima. Eu preciso conhecer lá depois. Tá convidado. Legal, então, gente, obrigado. Obrigada. Pessoal, a gente volta meio-dia com mais uma entrevista. Então, até lá.